Google Meet. Todos receberam aí, não foi um comunicadozinho que está sendo gravado? Pronto, tá gravando já. Maravilha, gente. Então, vamos nessa, pessoal. Vamos continuar com o sistema escritor. Tá tendo uma construção aqui, infelizmente. Deixa eu ver se eu fechando a janela melhora. Um minutinho. Vê se melhorou aí, Licleide. Maravilha. Tá, gente, então vamos lá. O negócio aqui tá complicado hoje, viu? Para compartilhar os slides. Só mais um minuto, pessoal. Desculpa pela demora aí. Acho que agora vai. Pronto, galera. Tá todo mundo enxergando direitinho aí o slide? Sim, sim. Maravilha, gente. Então vamos nessa. Sistema escritor. Vocês estão ouvindo um eco, alguma coisa assim? Não, né? Não, Rafa, tá massa. Pode continuar. Maravilha. Sistema escritor é o sistema responsável, tá, por filtrar
e fazer um monte de outras funções relacionadas ao equilíbrio do nosso organismo, né? Então, a definição do sistema excretor seria a seguinte: conjunto de órgãos que eliminam, através da urina, substâncias que se encontram na corrente sanguínea, resultantes das reações químicas, e que, se não fossem eliminadas, levariam o organismo a graves perturbações. Então, é fundamental que a gente tenha um mecanismo aí capaz de livrar o organismo de compostos tóxicos, de compostos que não são mais úteis para o nosso organismo. Eles não podem ficar sendo eternamente armazenados. A gente tem que se livrar dessas substâncias tóxicas, ok? Não só as tóxicas, mas as que estão em excesso, tá? É por isso que o símbolo para a gente representar os rins, por exemplo, tá? São como filtros, tá? Eles filtram o sangue. Olha aí o filtrozinho, olha ele, Cleide. Tá? Na aula passada a gente ficou basicamente nesse slide aí, né? O sangue chega aqui cheio de substâncias que não são úteis ou que são tóxicas mesmo, e esse sangue passa pelo rim, né? O sangue entra literalmente nesses órgãos chamados rins, né? E esse sangue sai limpinho, sem compostos tóxicos, tá? Sem excesso de sais, ou até mesmo sem excesso de água, tá? Então, existe todo um equilíbrio aí. Olha aqui, gente. Em cima aqui está em inglês, mas dá para entender. Proteínas. Tá? Aqui à esquerda, em cima. As proteínas, elas são quebradas em aminoácidos, porque toda proteína é formada por vários aminoácidos. E todo aminoácido que forma a proteína, amino, tá? Essa aqui, esse grupamento amino aqui, ó. Olha aqui na parte central da imagem. Grupo amino, NH2. Esse NH2 está deixando em evidência o N, que significa nitrogênio, tá? Então, quando você degrada proteínas em vários aminoácidos, e você quebra até os aminoácidos, você libera compostos nitrogenados, tá? A mesma coisa, olha aqui agora do lado direito superior. Tá aqui nucleic acids, mas é ácidos nucleicos, tá? Todo ácido nucleico é formado, tá? Por bases nitrogenadas. Se é base nitrogenada, né? Tem nitrogênio. Então, a base nitrogenada, junto com o grupamento fosfato, né? Vocês sabem, formam as pequenas partículas que juntas compõem um DNA ou um RNA, né? E quando esse material genético, tá? O DNA ou RNA é quebrado, é claro que nós temos aí a liberação de compostos nitrogenados, tá? Dessas bases nitrogenadas aí, tá? Então, você tem aí no organismo o tempo todo, nesse segundo, o teu organismo está produzindo compostos nitrogenados decorrentes da degradação de proteínas e de ácidos nucleicos. Tá, professor, qual é o problema desses compostos nitrogenados? Eles são tóxicos. E o que é que significa isso? Significa que se a gente manter esses compostos tóxicos, nitrogenados, no organismo, eles vão interferir em reações importantes para o teu organismo, como, por exemplo, a respiração intracelular, tá? Toda aquela cadeia de reações químicas para a produção de ATP, né, que é a moeda energética universal das células, tudo aquilo pode ser afetado se você tiver muito composto nitrogenado no teu corpo. Então, a gente tem que se livrar do excesso de compostos nitrogenados, porque eles são tóxicos, tá? Eles interagem com reações químicas, com moléculas das nossas células. Alguma dúvida até aqui, gente?
ver se tem algum comentário aqui. Não, né? Beleza, gente. Então, olha, quando você tem, então, esse surgimento dos compostos nitrogenados, né, decorrentes dessa degradação de proteínas e de ácidos nucleicos, o composto inicial que surge, olha aqui do lado esquerdo inferior, é a amônia, tá? NH3, certo? De NH2, né, que é o grupamento amino normal, que tem no aminoácido e na base nitrogenada do DNA, fica NH3. Então, NH3 é amônia, beleza? Mas a amônia é muito, muito, muito tóxica. Então, não é todo animal que pode, tá, ficar um tempinho a mais com a amônia dentro do corpo, não, tá? Então, é por isso que muitos organismos transformam a amônia em outro composto nitrogenado, em outro. Olha aí no meio inferior, você tem aí a ureia, tá? Tá em inglês aí, gente, mas o certo é ureia, tá? E a ureia é bem simples de produzir. Você junta a amônia com CO2, tá? A amônia com CO2. E aí a reação dá isso aqui, certo? A ureia. E a ureia é bem interessante porque, assim, não é boa para o corpo, claro. A gente vai ter que se livrar da ureia, é um composto nitrogenado, mas é muito menos tóxico do que a amônia, beleza? Então é vantagem fazer isso. Alguns organismos não transformam a amônia em ureia. Alguns organismos, na verdade, transformam a amônia em uma coisa bem mais complexa, que é o chamado ácido úrico. Olha aí à direita, gente. Na extrema direita aí. Está escrito uric acid, em inglês, né? Mas é ácido úrico, tá? Então, você tem aí 3 tipos de compostos nitrogenados que são encontrados nos animais. Por que eu estou falando isso? Porque é fundamental entender isso para entender também os mecanismos que cada animal vai adotar a depender do ambiente onde ele vive, das características desse animal. Por exemplo, se o animal, presta muita atenção nessa parte, que cai muito no Enem isso, viu, gente? Se o animal, ele tem aí uma produção de amônia, tá? Mas ele tem muita água à disposição dele, ele é um animal aquático, tá? Pode ser uma boa estratégia, pode ser que ele simplesmente pegue a amônia e se livre da amônia diretamente, sem transformar ela em ureia nem em ácido úrico, tá? Ele está lá com um monte de água e a amônia é um composto muito solúvel em água. Ele é hidrossolúvel, mas muito solúvel mesmo. Então, se você tiver muita água, talvez seja interessante, tá? Você se livrar diretamente da amônia, colocar ela diretamente na água e pronto. Está livre daquele composto tóxico. Quais são os animais que adotam essa estratégia de utilizar a própria amônia para excreção? Peixes ósseos, tá? Peixes ósseos. Invertebrados aquáticos, tá? Água-viva. Tudo que for invertebrado aquático é assim. Girino, o girinozinho, tá? Que precede a vida adulta de sapo, rã e perereca. Pronto. O girinozinho, ele excreta amônia. Ele tá lá na água nadando de boa e ele produziu amônia. Na mesma hora, a amônia é colocada ali na água e ele tá livre daquele composto tóxico, tá? Já mamíferos não podem adotar essa estratégia. Porque mamíferos, pelo menos a maioria, né? A maioria dos mamíferos não é aquático, né? A maioria dos mamíferos não tem esse acesso à água, tá entendendo? Não tem esse acesso à água. Então, o que é que eles fazem? Eles transformam a amônia em ureia porque eles vão ficar com aquele composto nitrogenado muito tempo dentro do corpo, tá?
Então, a gente tem pouca água. Então, a gente tem que transformar em ureia. Agora, curiosamente, alguns peixes também transformam a amônia em ureia. Como, por exemplo, os peixes cartilaginosos, tá? Raias e tubarões, ok? Eles fazem isso, transformam em ureia. E a maioria dos répteis e aves não usa ureia, usa o ácido úrico. Olha aqui à direita, gente. Porque o ácido úrico é o seguinte, ele é talvez ainda menos tóxico que a ureia, tá? E ele é ainda menos solúvel em água, ou seja, é quase como se não se misturasse com a água, tá? Então, se você é um animal que vai passar muito tempo em contato com aquele composto nitrogenado, tá? E você tem pouca água, o ideal é que você utilize o ácido graxo. Então, se uma galinha põe um ovo e dentro daquele ovo tem ali um embrião se desenvolvendo que produz ali, tá? Compostos nitrogenados através de quebra de proteína e de ácido nucleico, tá? E você, claro, no ovo ali, você não tem como ter muita água, a água não vai passar ali pelo ovo, né? Então, eles transformam a amônia em ácido úrico, tá? Quando uma galinha que a galinha tem a cloaca, né? Que sai o conteúdo tanto do sistema excretor quanto do sistema digestório. Né? Sai tudo pelo mesmo duto ali. Mas ali, quando você vê, tem muito ácido úrico. Aquela pasta branca ali, tem muito ácido úrico, certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Maravilha, gente. Então é isso. Isso é o basicão, certo? Que vocês têm que saber, tá? Do ponto de vista evolutivo, para entender como é que ocorre a excreção dos animais. Detalhe muito importante: qual é o órgão que faz essa transformação da amônia em ureia? Alguém sabe aí? Eu falei na última aula. Os rins? Os rins, eles filtram, tá? Mas os rins, eles já pegam essa ureia pronta. Quem transforma em ureia é outro órgão. O fígado? O fígado, exatamente. O fígado, tá? Então, o fígado é muito importante. É o fígado que metaboliza as drogas. Você toma algum remédio, algum antibiótico, tá? Essa droga, ela é metabolizada no fígado, tá? E os rins filtram, beleza? Os rins filtram. A uretra é o que leva para fora do corpo, entendeu, Wellington? Já tá botando para fora do corpo. Então, o fígado é fundamental nessa história aí. Então, vamos lá. Quais são as outras tantas funções exercidas pelo sistema excretor, também chamado sistema urinário? Primeiro, regulação dos níveis iônicos no sangue. Ajudam a regular os níveis sanguíneos de sódio, potássio, cálcio, cloreto, fosfato e até íons de hidrogênio, tá? Então, tudo isso aí, você tem uma participação muito, muito ativa do sistema excretor, dos seus rins aí, tá? Os seus rins, eles vão verificar se você tem que manter mais ou menos quantidade de sais, tá? Se você botar uma colherinha de sal num copo d'água, você vai ter uma concentração, né? Então, a concentração sanguínea, por exemplo, de NaCl é de 0,9. Então, você tem uma concentração específica, não pode mudar daquilo. Todo mundo já sentiu gosto de lágrima, né? Quando chorou aí, quando era moleque ou agora, sentiu um gostinho salgado, tá? Porque ali tem uma concentraçãozinha de sais. E quem é que regula para essa concentração estar sempre constante? Quantas vezes você chorar, se for sentir o gosto da lágrima, vai ser o mesmo gosto, tá? Por quê? Porque os teus rins, eles garantem que você tem a mesma quantidade de sais no teu sangue e nas tuas secreções, beleza?
Vamos lá. Regulação do volume e expressão sanguíneos. Os rins ajustam o volume sanguíneo do corpo, restituindo a água ao sangue ou eliminando-a, quando em excesso, né, na urina. Então, gente, vocês que têm parentes aí que têm pressão alta ou pressão baixa, tá? Os medicamentos que eles tomam, geralmente, tá? Geralmente, atuam exatamente nos rins, ok? Atuam nos hormônios que acabam controlando a atividade renal, beleza? Então, se você quer reduzir a tua pressão, é interessante que os teus rins eles eliminem líquido, não é verdade? Mas não pode ser só líquido, né? Tem que ser também solúvel, senão fica muito concentrado. Então, você inibe ou ativa algum hormônio responsável por isso, beleza? A gente vai ver. Regulação do pH sanguíneo. Eu falei lá em cima, né, que os íons H+, também estão envolvidos nesses níveis iônicos do sangue aí, controlados pelo sistema excretor. Então, a regulação do pH sanguíneo. Regulam a concentração dos íons H+, que são os íons ácidos, tá, gente? É isso que torna o pH ácido, no sangue, excretando uma quantidade variável desses íons na urina, bem como os íons bicarbonato. Então, você tem que ter aí um equilíbrio, tá? O que a gente chama de homeostase, tá, gente? Vocês vão ouvir falar isso na vida de vocês a vida inteira, tá? Jornal, revista, sempre vai estar escrito homeostase, que homeostase significa equilíbrio, beleza? Silvânia pergunta, o que causa insuficiência renal? Olha, Silvânia, por incrível que pareça, tem uma série de fatores, inclusive a pressão alta, tá? Eu falei que os rins controlam a pressão, mas quando a tua pressão está altamente descontrolada, tá? Os teus rins eles começam a sofrer e você pode perder as funções, tá? Parcialmente ou totais dos rins, ok? Então, pressão é um fator. Consumo de drogas em excesso, tá? Pode levar à insuficiência renal. Consumo exagerado, tá? de solutos, de álcool, tudo isso, tá, gente? Isso pode interferir. E também, claro, né, doenças genéticas. Às vezes a pessoa naturalmente vem com algum problema genético aí, que o rim não funciona direitinho. Ok? Tranquilo, Silvana? Beleza, gente. Qualquer dúvida é só falar aí. Uma coisa que pouca gente sabe, tá? É que os rins também estão envolvidos na produção de hormônios. Por exemplo, calcitrol, que ajuda a regular a homeostase, olha aí a palavra, ou seja, o equilíbrio de cálcio. E também a eritropoietina, que estimula a produção de hemácias, né? Os nossos glóbulos vermelhos aí, né, gente? Que levam oxigênio. Então, nós realmente precisamos de mais dessas funções dos rins, do sistema excretor como um todo. Também temos aí, tá, gente, a excreção de resíduos em geral, tá? Então, além de amônia e ureia, provenientes do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos, que eu já falei, os rins ainda excretam, né, bilirrubina da degradação das hemácias. Então, gente, quando um glóbulo vermelho é destruído, você tem aí como subproduto, né, como lixo aí, a bilirrubina. A creatinina também é um composto aí, um lixo também, né, que é fruto da degradação do fosfato de creatina nas fibras musculares. O ácido úrico, da degradação dos ácidos nucleicos. Nós também temos uma quantidade de ácido úrico, tá certo?
quem não tem a excreção adequada do ácido úrico ou... Deixa eu ver só uma pergunta aqui de Silvânio. O consumo elevado de sal pode causar pedra nos rins? Olha só, Silvânio, eu não sei te responder isso, não. Porque o excesso de sal, ele até causa desidratação, é verdade. Mas não sei se é a nível dos rins, entendeu? Eu não sei te dar essa resposta, eu vou pesquisar, para não falar besteira aqui. Agora, o consumo elevado de sal pode levar a um monte de problema, inclusive pressão alta, viu? Mas eu fico devendo essa resposta para você. Deixa eu ver o que mais. Pronto. Outros resíduos excretados ainda podem ser provenientes de nossa dieta, como drogas e toxinas ambientais. É isso mesmo, Diana. Bebe água e olha, eu já tive 3 cálculos renais, viu? Não é coisa boa, não. A gente vai falar sobre isso. E o meu cálculo renal tinha como composição oxalato de cálcio, que é uma coisa extremamente dura e resistente. Meu amigo, é dor, viu? Aí eu tive que fazer cirurgia. Cirurgias aí. E estou tentando beber mais água. Eu acho que eu tenho uma tendênciazinha genética para isso. Tá, gente? Alguma dúvida até aqui? Ok. Qualquer coisa, fala aí. Então, gente, olha, eu fiquei até preocupado lá, porque no exercício que eu passei, eu coloquei alguns... Lembra? No exercíciozinho, né? Tinha lá. Quais dessas opções aqui não se referem a um órgão que constitui o sistema excretor? E teve gente que errou, né? Porque, na verdade, o que não era lá era o intestino. Então, as pessoas confundem, tá? Intestino está relacionado ao sistema digestório, beleza? Digestório, tá? A urina está relacionada ao sistema excretor, que também é chamado de sistema urinário. Agora, as fezes, né, o cocô, estão relacionados ao sistema digestório, beleza? Que ali é resto alimentar, beleza? O sistema excretor, ele trata de coisas que foram produzidas dentro da célula, beleza? E que precisam ser jogadas para fora. É outra história, tá? Dentro da célula, você quebrou a proteína em pedacinhos e surgiu ali compostos nitrogenados. Dentro da célula, você quebrou um ácido nucleico, né, um RNA ali, e surgiu compostos nitrogenados, etc. É assim, beleza? Então, o sistema excretor, ele é formado por 4 órgãos. 4 tipos de órgãos, tá? Rins, que nós temos um par de rins. Ureteres, tá? Você tem um ureter para cada rim. Uma bexiga urinária e uma uretra, gente, tá? Lembrando que em homens, a uretra, ela não está a serviço apenas do sistema excretor urinário, né? Ele também está relacionado com o sistema reprodutor, né? O sistema, então, a parte genital aí, porque o esperma também sai pela uretra. Já nas mulheres, não, beleza? Nas mulheres, a uretra é só para urina, beleza? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, vamos para os nossos rins aí, gente. Muitos dizem que parece um feijãozinho. Olha aí, na parte aqui de cima dessa imagem do meio e do lado direito também, tá? Em forma de um feijãozinho. Então, os rins, tá? Cada rim está localizado junto na parede posterior, ou seja, na parte de trás da cavidade abdominal. Tá? O nosso abdômen, gente, é como se fosse uma cápsula muscular, beleza? E dentro dessa cápsula tem um monte de órgão ali, né, gente? Todos esses órgãos aqui, onde a gente pega aqui na barriga, tá? Estão ali.
nessa cavidade abdominal. E os rins estão na parte de trás, beleza? Estão na parte de trás. E eles estão rodeados por um tecido gorduroso. Acho que vocês vão ficar com um nojinho quando eu mostrar. Mas eu acho que quem assiste aí aquelas séries médicas não vai achar ruim, não. Vamos nessa. Então, um formato semelhante a um feijão apresenta uma fissura, como se fosse um buraco, uma depressão, né? Chamada hilo renal, por onde entram e saem os vasos e os nervos. Olha aí, gente, nessa figura do lado direito aí. Tá vendo aqui, nessa parte aqui, onde tá um monte de vaso, tá? O vermelhinho e azulzinho aqui, entrando e saindo aqui, pronto. Essa região aqui do rim, por onde entram e saem esses vasos, chama-se hilo, com H, hilo renal, beleza? E é daqui também que parte o ureter, tá? O ureter é tipo uma mangueirinha muscular, tá? Imagina uma mangueira, tá? Uma mangueira que tem ali a capacidade de se contrair, de fazer contrações musculares. É isso que é o ureter. Agora imagina esse ureter finíssimo, muito enervado. Enervado significa que tem muitas terminações nervosas, ou seja, você sente dor, você sente tudo. E com uma pedra dentro dessa mangueira finíssima. Pronto, gente. Isso é a dor de quem tem cálculo renal, beleza? É isso aí. É horrível. Porque a pedrinha tem que descer por essa mangueira finíssima. E além disso, gente, os nossos rins, eles estão envolvidos, tá? Ou seja, eles têm aí uma camada de tecido conjuntivo rico em fibras, tá? É um tecido conjuntivo fibroso, que nós chamamos de fáscia renal, beleza? Fáscia renal. Olha aqui, gente, estão vendo o meu mouse aí mexendo, né? Pronto, meu mouse está aqui nessa parte superior aqui, olha, nessa parte mais externa do rim. Cuidado para não confundir com essa parte de cima aí, tá, gente? Mas então, olha, cadê meu? Aqui, essa parte mais externa, fáscia renal. Pois é. Então, gente, nós temos essa parte aí, que é um tecido conjuntivo, tá? Rico em fibras, que está protegendo, tá? Os nossos rins. É a parte mais de fora. A parte mais de fora dos rins, tá? Vai estar envolvida por essa fáscia, tá? E o que é fáscia, professor? É um tecido conjuntivo bem fininho, rico em fibra. E o que é fibra? É um monte ali de proteína, tá? Que estão envolvendo isso aí, beleza? E abaixo dessa cápsula, abaixo dessa fibra, nós vamos ter aí, olha, é só ler aí, uma cápsula de gordura semilíquida, dentro da qual o rim flutua, que é a cápsula adiposa. Então, gente, os nossos rins aí agora, olha essa camada um pouquinho maior aí, amarelada na imagem do lado direito, gente. Olha essa imagem do lado direito. Vocês vão ver uma camada grossinha, amarelada, tá? Isso aí é a nossa cápsula adiposa e ela é muito importante, porque ela meio que dá uma sustentação ali no rim, protege os rins, certo? Pouca gente sabe, mas ela é a nossa última fonte de energia. Se você passar fome durante vários meses, comendo pouquíssimo, a última coisa que o teu organismo vai utilizar aí é a pobre dessa gordura aí, tá? Imagina teus rins ficarem soltos lá dentro, tá? É terrível. Mas quem passa muita fome, às vezes, passa por isso, tá? Então tá aí, ó. Oxe, tem uma figura bem melhor aqui, ó. Olha aí, gente, essa figura tá melhor. Do lado esquerdo agora. Nós temos aqui essa cápsula gordurosa aqui, ó. Na parte mais externa, recobrindo, tem a fáscia, né? A fáscia renal que eu falei, né? Que é tecido fibroso. E aqui, gente, a título de curiosidade, aqui em cima, tá?
em cima do rim aqui, você não tem um prolongamento do rim, não. Você tem uma glândula que como ela está em cima do rim, a gente chama de suprarrenal, beleza? Mas não é o rim, ó. Também é chamada de adrenal, aqui, ó, tá escrito aqui, adrenal gland, tá? Glândula adrenal, que é também chamada de glândula suprarrenal, que tem a ver com o rim, porque produz hormônios, aí vocês vão ver, envolvidos também com a função dos rins, mas não é parte dos rins, tá? Então, gravem isso aí. Os rins estão recobertos externamente por uma fáscia renal, que é uma camada finíssima de fibra. Depois da camada finíssima de fibra, vem uma camada de gordura, que nós chamamos de cápsula adiposa, que sustenta e protege os nossos rins. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Beleza. Então, olha aí, gente. Olha a nossa cavidade abdominal aí. Um monte de vasos e órgãos aí também. E você vê que os rins estão lá na parte de trás, tá vendo? Estão colados na parte de trás da tua cavidade abdominal. Certo? Então, eu já falei, né, que estão aí localizados junto à parede posterior, formato de feijão e envolvidos por uma cápsula. Vamos ver uma imagem um pouquinho maior aqui, para quem ficou com alguma dúvida, tá? Então, os rins, fáscia renal, cápsula de gordura, e nós vamos ver daqui a pouco as partes do rim propriamente dito. Aqui nós temos aqui o hilo, né, que é essa fissura, né, essa depressão por onde entram e saem vasos. Ok. E aqui, gente, nós temos a imagem aí real, né? Olha aí do lado direito inferior. Vocês vão ver aí a cápsula de gordura, tá? É muito feio? Tá aí, ó. Nós temos nós temos uma cápsula imensa de gordura sustentando os nossos rins, beleza? E na parte mais externa de todas, tá? Tem uma face aqui que não vai dar para ver assim, ok? Mas pelo desenho a gente sabe, certo? E é esse o tamanho aí de um rim, tá, gente? Aí cabe mais ou menos na palma da mão, certo? Esses são os órgãos responsáveis por filtrarem o nosso sangue. Pronto. E aqui, gente, nós vamos entender uma coisa. Que os nossos rins, eles podem ser divididos em duas partes, tá? Olha primeiro do lado direito aí, gente, na figurinha. A parte do rim propriamente dito, eu não estou falando mais das camadas, né, de gordura nem de fibra, tá? O rim propriamente dito tem uma parte aqui mais externa que a gente chama de córtex, beleza? Tá aqui, ó, escrito do lado direito aí, a imagem do lado direito, renal cortex, é o córtex renal, beleza? Essa parte mais externa. Na parte mais interna, nós temos a medula, beleza? A medula renal. Então, essa divisão assim dos rins é importante porque a gente vai entender que essas partes estão relacionadas com funções um pouquinho diferentes, tá? O que acontece, gente? Os nossos rins, eles têm uma unidade funcional, tá? Porque se você me perguntar, professor, beleza, os rins, eles filtram sangue, mas como? Tá. Dentro dos rins, você tem mais ou menos, de cada rim, você tem mais ou menos 1 milhão de estruturas chamadas néfrons. Néfrons.
que é essa geringonça aqui que vocês estão vendo do lado esquerdo, tá? Então, o néfron é essa coisa aí, gente, esse emaranhado de tubos aí que vocês estão vendo, tá? Essa coisa aí é o que filtra o sangue. E nós temos muito néfrons. Então, se cair no Enem alguma coisa, qual é a unidade funcional básica do rim responsável pela urina? Vocês já sabem, é o néfron, tá? Então, o que filtra o sangue é o néfron que está nos rins. Nós temos poucos néfrons nos rins? Não, nós temos muitos e muitos e muitos néfrons, tá? Então, vamos lá, gente. Olha aí essa imagenzinha. O que é que acontece? O sangue que chegou... Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha essa imagem do lado esquerdo, gente. Olha essa imagem do lado esquerdo. Tá vendo aqui, na extrema esquerda aqui, escrito renal artery. Pronto, artéria renal. Pronto, tá chegando sangue aqui nos rins. Isso é uma artéria, isso é uma coisa grande, calibrosa. Ela vai ficando bem fininha, bem fininha, bem fininha, bem fininha, se ramificando em vários outros vasos, até ficar o que a gente chama de capilar, beleza? Que é chamado capilar, porque lembra cabelo, mas é muito mais fino que um cabelo. Então, chegou aqui, ó, o capilar arterial, tá? Esse capilar arterial, que está aí dentro dos rins, chegando em um néfron, que a gente está vendo aqui, ele chega trazendo o quê? Sangue, né? É um vaso sanguíneo, é um capilar arterial, é um vaso finíssimo. Está levando sangue, e esse sangue aqui, gente, ele vai entrar no néfron. Vamos entender o que é o néfron, então. O néfron é uma estrutura formada por diferentes regiões. Nessa parte aqui, inicial, do lado esquerdo, nós temos aqui meio que parecendo um novelo de lã. Olha ali, Cleide, parecendo um novelinho de lã. Mas, na verdade, isso aqui é um emaranhado de vasos sanguíneos, de capilares, tá? É como se você pegasse um monte de... Aliás, pegasse um capilar sanguíneo, né? Uma arterinha bem pequititinha, e colocasse ela para ficar toda enroladinha aí, tá? O nome disso é glomérulo, tá escrito aí, ó. Glomérulo. Tá muito pequeno. Deixa eu aumentar esse negócio, né? Deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Pronto, tem uma imagem melhorzinha aqui. Então, olha, gente. O sangue chegou aqui, ó. Pronto. Isso aqui é o glomérulo, beleza? Esse glomérulo é emaranhado de capilar. O sangue, quando chega aqui, chega com tanta pressão que uma parte desse sangue extravasa, ou seja, atravessa a parede do vaso sanguíneo. Atravessa. Quando atravessa, essa parte, entendam, não é o sangue, beleza? É uma parte do conteúdo sanguíneo, ou seja, o plasma, tá? Mas também vai sair aqui, vai extravasar coisas importantes. Por exemplo, os sais, NaCl, cloreto de sódio, sai por aqui? Sai. Glicose sai? Sai por aqui. Extravasa. É muita pressão, tá? Aminoácidos saem? Sai. Potássio sai? Sai. Compostos nitrogenados saem? Saem, com certeza, tá? Então, você tem aqui, gente, o início da filtração do sangue. O sangue chega no glomérulo, a pressão é tão grande nesse emaranhado aqui, que uma parte do conteúdo do sangue sai do vaso sanguíneo. E cai aqui no que nós chamamos de cápsula de Bowman. Olha aqui, gente, parece um C, ó. Tá vendo essa cápsula aqui? Pronto, essa cápsula vai coletar todo o conteúdo que extravasou, todo o conteúdo que saiu do sangue, tá? Lembrando que não é o sangue propriamente dito. Coisas que não saem pela parede aqui do capilar, proteína, não sai, tá? É muito grande. Parece uma teia de aranha, realmente, Cleide. Mas é mais ou menos isso. É um emaranhado de vasos. Então, o que é que acontece? Aqui na nossa cápsula de Bowman, nós temos aí
o armazenamento e a absorção desse primeiro conteúdo aí, beleza? Que saiu do sangue. Então, começa assim a filtração. Aí esse conteúdo, tá? Esse conteúdo, ele passa aqui pela cápsula de Bowman e vai desembocar num tubo, que como é pequenininho, chamam de túbulo. E como ele está próximo da cápsula de Bowman, chama-se de cúbulo contorcido proximal. Por que contorcido? Porque ele se contorce, né? Ele dá várias voltas aqui. Então, vamos lá. Não perde o fio da meada. O sangue chegou aqui, a artéria ficou bem pequenininha, até capilar arterial, chegou no glomérulo, né? Esse glomérulo tem tanta pressão que uma parte do sangue extravasa, uma parte do conteúdo, né? Incluindo sais, compostos nitrogenados, aminoácidos, a água, claro, esqueci de falar, muita água, muita água. E todo esse conteúdo é coletado pela cápsula de Bowman. Olha aqui, gente, essa cápsula aqui, ó, tá escrito. Essa cápsula, esse conteúdo da cápsula vai pelo túbulo contorcido proximal. Por que contorcido? Porque ele dá várias voltinhas, ó. Ele é contorcido. Por que proximal? Porque está próximo da cápsula de Bowman. Aí daqui, tá, gente? Lembrando que estamos falando de um néfron. Estamos falando de um néfron. Beleza? A unidade funcional dos rins. Então, quando a gente sai aqui do túbulo contorcido proximal, nós vamos descer por uma coisa que parece uma alça. Quando você leva uma sacolinha aí de compras, parece uma alça de compras, né? Só que de cabeça para baixo. Pronto. É por isso que ela é chamada de alça. Alça de Henle, ou alças renais, tá? Alça de Henle, com H. Tá escrito aqui, embaixo. Então, vamos lá. Cápsula de Bowman. Desculpe, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, e depois esse conteúdo todo que está descendo aqui, né, vai subir. Quando chegar a uma certa altura, aqui a gente vai passar a chamar de túbulo contorcido, mas ele está próximo ou ele está distante da cápsula de Bowman? Está distante. Então é túbulo contorcido distal. E esse túbulo contorcido distal vai levar esse conteúdo até um outro tubo, que é esse grandão aqui do final do lado direito, nós chamamos de ducto coletor, tá? Então, isso é um néfron, tá? Isso é um néfron. Então, perceba, o sangue chegou por aqui, pelo lado esquerdo, e esse conteúdo que extravasou do sangue do vaso sanguíneo, esse conteúdo é o filtrado glomerular, né? Que vai ser aqui ao longo desse percurso, vai ser filtrado. Porque a gente vai aproveitar o que presta e vai manter aqui dentro o que não presta. O que foi importante para a gente, por exemplo, água, a gente vai reaproveitar. Como, professor? Tá vendo isso aqui? Parece uma teia de aranha, Licleide? Azulzinho e vermelhinho aqui. Isso aí são vasos sanguíneos, tá? São capilares. Pronto, esses vasos sanguíneos vão reabsorver o que vai sair desses túbulos todos aqui. Do túbulo contorcido, da alça de Henle, do túbulo contorcido distal, tá? Então, tudo isso aqui de vaso sanguíneo vai reaproveitar o que foi importante. Então, se você precisa de sal, quer reaproveitar sal, ele reaproveita. Água, aminoácidos, açúcar, tá? Agora, o que for excesso continua pelos túbulos que eu falei. E no final, desemboca no ducto coletor. A uma certa altura do ducto coletor, nós temos um conteúdo que nós vamos chamar de urina. Pronto. A urina está formada, tá? Então, isso é um néfron. Isso é um néfron. E cada parte aqui do nosso néfron é responsável por uma função, tá? O túbulo contorcido proximal, por exemplo, está bastante relacionado com o reaproveitamento de glicose, de sais, tá certo? A alça de Henle aqui, ó, embaixo, está bastante envolvida com a reabsorção de água, principalmente nessa parte aqui que está baixando, e de sais quando está subindo, beleza? O túbulo contorcido
distal está bastante relacionado aqui com o reaproveitamento de íons, né, de sais, tá? De potássio. E esse ducto coletor está principalmente relacionado com a reabsorção de água, beleza? Porque tem um hormônio chamado hormônio antidiurético, beleza? Que atua aqui. A gente vai ver isso depois. Gente, alguma dúvida? Alguma dúvida? Esse assunto é difícil, gente? Esse assunto chega a ser difícil? Mais fácil que o antigo, né? Maravilha. Então, gente, por hoje a gente vai parar por aqui, né? Lembrando que a gente viu os órgãos que formam, superficialmente, né? Os principais órgãos que formam o sistema excretor, as funções do sistema excretor, tá? E como é que esse sangue ele é filtrado. Olha aí, ó, Rebeca também achou que é mais fácil esse assunto. Ótimo, gente, ótimo. Na próxima aula a gente termina esse assunto, tá? A gente vai ver um pouquinho mais de detalhe como é que ocorre essa filtragem aqui, né? Como é que para onde a urina vai, como é que ela é coletada, vai para os ureteres, depois chega na bexiga, fica lá na bexiga por um tempinho, depois sai pela uretra. Então a gente vai ver isso, vamos fazer alguns exercícios. Maravilha, Licleide, fico feliz demais por isso, viu? E, gente, se por acaso surgir alguma dúvida, certo? Não só hoje, qualquer dia aí na semana, manda dúvida, tá? Manda dúvida que a gente tira. Vou colocar essa aula disponível para vocês, ok? E é isso, gente. Então, vou pedir só para mais uma vez, eu sei que muitos já colocaram, coloquem aí, por favor, o nome e a turma de vocês, só para eu ter um controle, beleza? E aí estão liberados, viu? Um grande abraço aí para vocês. E a gente vai se falando, gente. Tchau, Rafa. Até a próxima. Até, Valeu. meu irmãozinho. Valeu. Valeu, Tchau, pessoal. Rafinha. Valeu, mano. Falou. Valeu, valeu. Tchau, Rafa. Tchau, tchau. Tchau. Tranquilo, Diana. Sem problema. Sem problema. Obrigado por avisar aí, viu? Valeu, povo. Valeu, maninho.